Olá, meus irmãos e amigos, que prazer imenso poder nos encontrar neste culto dominical hoje, dia 25 de abril de 2021. Estamos terminando o quarto mês desse ano que está passando muito rápido, muito acelerado. Gostaríamos muito de chegar a essa data com bons resultados na questão da imunização, na questão da recuperação dos que estão ainda nos hospitais por causa da Covid. Mas estamos, podemos assim dizer, no meio do caminho. Ou seja, já avançamos muito no processo de imunização, mas não chegamos à conclusão ou à imunização total dos brasileiros. Mas o tema deste culto, dessa ocasião, é esperança. Nós precisamos de esperança. Você e eu precisamos de esperança. Então, o foco desse culto hoje não é esquecer o problema ou as dificuldades, não é ignorar as tensões e as consequências da pandemia, mas é esse olhar para os altos céus, como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então este é um culto da esperança, um culto que fala realmente daquilo que a palavra de Deus nos promete. Podemos, devemos, necessitamos confiar em Deus. Por isso nessa hora nós vamos orar, já entregando ao Senhor todas as demais partes deste culto, a música que você iremos ver, talvez cantar, se você a conheça, e a reflexão na palavra de Deus. O tempo para este culto não é longo, mas não menos importante e não menos valioso na sua proposta, no seu conteúdo. Não por mim, mas pela palavra de Deus que traz a mensagem para todos nós. Então nós vamos orar nesse momento. E para essa oração quero repetir o que acabei de falar do Salmo 121, versos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos orar? Vamos orar para que Deus realmente venha interromper esse avanço da Covid no Brasil. Já estamos muito próximos de 400 mil mortes. Infelizmente, é esse o caminho. Vamos orar para que em cada brasileiro haja na sua mente, no seu coração, conscientização do seu papel relevante e importante de amor ao próximo a partir do amor a si mesmo. Jesus disse que temos que amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo, de acordo com Marcos capítulo 12. Vamos orar para que haja essa conscientização, para que essas festas que acontecem sem qualquer rigor, acontecem quebrando ou transgredindo as recomendações e as leis estabelecidas em cada cidade. Vamos orar pelos profissionais de saúde, vamos orar pelas famílias, a minha, a sua, as nossas famílias. Vamos orar pelas igrejas que têm proclamado a palavra do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu, nosso socorro vem do Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, com o coração apertado, contrito, nós aqui estamos clamando pelo teu cuidado, clamando por tua graça, bondade e misericórdia sobre a vida de cada brasileiro, de cada brasileira, homem, mulher, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Ó Deus, oramos para que tu tenhas misericórdia de cada pessoa, que daqueles que estão internados nos hospitais, nas unidades de terapia intensiva. Oramos pelos profissionais que estão cuidando desses doentes, oramos pelos que estão doentes em casa, que tiveram o teste positivo, ou que teve a confirmação da Covid, que estão se cuidando dentro de casa. Oramos pelos seus familiares, oramos, ó Deus, pelas igrejas que têm se mantido firmes e fortes, se reunindo, ainda que virtualmente, proclamando a tua palavra, ainda que pelas redes sociais e muitas outras de modo presencial, continuando a fazer a tua obra com todo o cuidado que é exigido. Oramos para que em breve essa pandemia passando, voltemos a nos reunirmos sem impedimento algum, sem nenhuma dificuldade, com a imunização
alcançando todos os brasileiros. Ó Deus, que esse mês de abril que está terminando seja, ó Deus, um mês ainda de grande expectativa quanto ao teu agir na vida de todos nós. Oramos, ó Deus, para que o culto nesta ocasião que agora celebramos seja uma grande oportunidade de nós colocarmos a nossa esperança e reafirmarmos a nossa fé no Senhor. É o que nós pedimos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós vamos ter agora uma mensagem musical. Você vai poder acompanhar essa música. Se você conhece, louve a Deus com esta mensagem musical de louvor e adoração. Mas antes da música, eu quero lembrar você que é membro da PIB da Barra em Duque de Caxias, você que por motivos de estar no grupo de risco não pode sair de casa, que você faça a sua entrega do dízimo e oferta através da rede bancária Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. Através do celular você pode fazer sua transferência, assim cumprindo o seu papel de servo e servo do Senhor, obediente à palavra do Senhor e também abençoando a nossa igreja aqui em Caxias para darmos ou termos recursos para a nossa obra, que é grande e desafiadora. E para você que não é membro da PIB da Barra, mas quer somar conosco, quer nos ajudar, faça a sua oferta, entregue a sua contribuição, que nós muito seremos gratos pela sua ajuda. Que Deus abençoe você e agora a todos nós vamos ouvir a música, ver esse clipe e logo em seguida a mensagem. Enquanto você ouve a canção, que você ore dizendo: Deus, prepara o meu coração para a tua palavra. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz: meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana. É isso aí, mãezinha, vamos louvar. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz: meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou,
chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Chegou. Muito bem, creio que Deus preparou o seu coração para a mensagem. O tema dessa mensagem é a esperança que você precisa para viver. O texto está aí, o Salmo 40, de 1 a 3. Então abra sua Bíblia, ligue seu celular, você que está em casa ou no trabalho, cumprindo uma escala, ou quem sabe esteja em outro ambiente, com outras pessoas que esteja talvez no momento de lazer, mas que você resolveu parar um pouco para ouvir a palavra de Deus e alimentar a sua fé pela palavra do Senhor. Então, o tema da mensagem é, ou o título, a esperança que você precisa para viver. O Salmo 40, apenas nos seus 3 primeiros versículos, diz assim a palavra do Senhor: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. O texto é muito claro. O texto escrito pelo salmista Davi apresenta um assunto que é muito caro, como alguns gostam de falar, para a nossa vida: esperança. Todos nós precisamos de esperança. Todos nós necessitamos de esperança. Alguns dizem que esperança é tão importante porque ela é, de fato, combustível para a vida. O que faz você se levantar, acordar, sair da cama, enfrentar as dificuldades do dia a dia é a esperança. Alguns dizem que a esperança é tão importante que ela é a única que deixa viver. Por isso que quando a pessoa perde a esperança, perde a razão, a motivação para a vida. Assim como um carro precisa de combustível no motor para fazê-lo mover-se, então assim é a esperança para a alma, para a vida de todos nós. Mas a pergunta é: quem é a esperança? Ou quem pode dar a esperança para a sua vida? A esperança que você precisa para viver. Quem é? Quem pode dar a você essa esperança? Estamos vivendo uma época de desesperança. Há pessoas que estão sofrendo vários problemas emocionais decorrentes das mensagens, dos vídeos, das notícias que chegam até elas pelas redes sociais, pelos jornais, pela TV, pelo rádio. Pessoas que dizem: eu não aguento mais ver TV, não aguento mais ouvir más notícias. Pessoas que não estão doentes, que não têm Covid, glórias a Deus por isso, mas que estão se comportando como se não houvesse mais esperança. Porque estão se enchendo, estão, digamos, se alimentando de más notícias. E é natural que, uma vez que a pessoa só ouça más notícias, ou só ouça más notícias, que perca a esperança.
O salmista, porém, aqui fala de algo exatamente oposto. Ele está narrando, através desse salmo, que é uma canção, o que ele fez, a escolha que ele fez. E então, ele fala sobre isso. No verso 1 do Salmo 40 é o seguinte: coloquei toda a minha esperança. Isso quer dizer para todos nós que no coração de cada um de nós existe um anseio, existe, digamos, uma expectativa. No coração de cada um de nós existe, digamos assim, ainda que pouco, de pequena monta, incipiente para alguns, mas ainda existe um fio de esperança. Ainda que seja diminuto e pequeno este volume de esperança, ainda que seja de pouca intensidade, mas veja que diz somente: coloquei toda a minha esperança, ou seja, toda a minha confiança, o que eu preciso de ânimo, de combustível para a alma, o que eu tenho de pouco, ainda que seja pouco, eu quero colocar no Senhor. Meu querido, as dificuldades existem, os problemas são grandiosíssimos, os problemas são pesados, as notícias são ruins na maioria das vezes, e talvez você esteja dizendo: Senhor, a minha esperança é tão pequena, tão diminuta. Mas o salmista não entra no mérito quanto ao volume, quanto à quantidade, quanto à intensidade, mas ele diz: eu vou colocar a minha esperança. E aí ele completa essa frase dizendo: coloquei toda a minha esperança no Senhor. De pronto você já tem aqui a resposta para a sua vida, a esperança que vai dar razão para você viver, a esperança que você precisa para viver está e é o Senhor. É isso mesmo, coloquei toda a minha esperança no Senhor. É interessante que o salmista diz o seguinte: eu preciso confiar, eu preciso esperar, eu preciso crer. Mas a pergunta é: em quem? Em quê? E ele fala: eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Senhor aqui, com S maiúsculo ou em letras garrafais, dependendo da tradução, está se referindo ao próprio Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, e de modo esperançoso, apontando para Jesus, esperança nossa, como disse o salmista. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Não coloque a sua esperança no dinheiro, meu querido, porque o dinheiro não deve ser o alvo da sua, da minha, da nossa esperança, porque ele pode desaparecer rapidamente, ou ele pode perder o seu valor rapidamente. Em alguns países aqui da América do Sul, como já aconteceu com o Brasil, como tem em outros países da Europa, por exemplo, em algum momento a inflação chega e ela corrói o valor monetário. Vocês lembram quando no passado, não muito distante, o governo federal, para competir contra a inflação, tirava 3 zeros da moeda brasileira, de modo que no passado 1.000 cruzeiros valia 1 cruzeiro, e chegou uma época de 2.750 cruzeiros novos, passou a valer R$1. Você lembra disso? Pois é, o dinheiro não pode ser a base da sua, da minha, da nossa esperança, porque ele pode desaparecer, ou como criando asas, ou então ele pode perder seu valor numa canetada ou numa hiperinflação. Recentemente eu vi as fotos de um país da América do Sul, comparando o volume de dinheiro para comprar determinado produto, e me assustei quando eu vi coisas básicas como, digamos assim, um pote de margarina ou de manteiga era necessário para se comprar não sei quantos pacotes de dinheiro, porque a inflação era e é ainda muito elevada. Então, o dinheiro pode perder o seu valor ou desaparecer rapidamente. Por isso, você não deve colocar a sua esperança no dinheiro. Também não coloque a sua esperança em instituições.
nas instituições, porque elas não permanecem para sempre. Elas um dia passam, um dia deixam de existir. Você lembra aí nas redes sociais as empresas que antes, no passado, eram grandiosíssimas, com alto valor no mercado, na Bolsa de Valores, por exemplo, e de repente, da noite para o dia, essas instituições desapareceram. A criptomoeda, né, hoje, um dia está muito alto o seu valor, amanhã muito baixo. As instituições são passageiras, mas também não coloque, mas aí existem também as instituições eclesiásticas, não são perfeitas. As instituições não são perfeitas. Não coloque a sua confiança nas instituições, porque elas não são perfeitas. E nem coloque a sua confiança nas pessoas, porque todos nós somos falhos. Não coloque a sua esperança em mim, como pastor que eu sou. Não coloque a sua esperança em alguém que seja para você uma inspiração, porque um dia ela poderá falhar e você que se torna seguidor, seguidora dessa pessoa, poderá se decepcionar e deixando de seguir essa líder, esse líder religioso, você poderá dizer, nunca mais quero seguir o Senhor, porque você se inspirou e dependeu e confiou nas pessoas que são falhas. O salmista disse, coloquei toda a minha esperança no Senhor. O salmista do Salmo 34 diz, Senhor, aqueles que olham para ti nunca passarão vexame, nunca se decepcionarão. As pessoas falham, você e eu somos falhos, as instituições são passageiras, o dinheiro perde seu valor, mas o Senhor e a sua palavra permanecem para sempre. O Salmo 138, o salmista diz, Senhor, no Salmo versículo 2, tu elevaste acima de todas as coisas, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. O nome do Senhor e a palavra dele nunca vão perder o seu valor. Há poder no nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode confiar. Jesus mesmo disse para Jairo, quando ambos caminhavam em direção à casa de Jairo, a filha de Jairo havia morrido e as pessoas, amigos dele, de Jairo, disseram, não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. E então, diante daquela palavra que Jairo ouviu, o Senhor disse para ele, não temas, apenas creia. Ou seja, coloque em mim toda a sua esperança. Meu querido, coloque em Jesus toda a sua esperança. Coloque na palavra de Deus toda a sua esperança. Esperei, com paciência o Senhor, ou nessa tradução, coloquei toda a minha esperança no Senhor. A esperança que você precisa para a sua vida é e está no Senhor, como disse lá, Lamentações, capítulo 3, quando disse o profeta Jeremias, feliz aquele cuja esperança está no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Feliz é. Então, por que o Senhor é a esperança que você precisa para viver? Por várias razões, o salmista aqui apresenta algumas delas. A primeira delas, o Senhor é esperança para a sua vida, porque Ele é o único que ouve o seu clamor. Isso mesmo, Ele é o único que ouve o seu clamor. Quando eu digo ouvir, não é apenas ter a capacidade auditiva de ouvir os seus gritos, de ouvir o seu pedido de socorro, mas de atender a esse clamor. Diz o texto, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Numa outra tradução, ouviu o meu clamor. Quantas vezes nas redes sociais as pessoas abrem o coração, falando da sua dor, das suas perdas, dos seus lamentos, dos seus sofrimentos até. Mas quem responde? Quem se importa? Quem dá valor? Quem escuta? A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, lá no final do capítulo, que um cego chamado Bartimeu, quando ele percebeu que Cristo passava, a Bíblia diz que ele começou a dizer em alto e bom tom, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a Bíblia que ele gritava, e as pessoas que seguiam Cristo disseram para ele, cale a sua boca.
Essas pessoas ouviram, mas em vez de agir em favor dele, de Bartimeu, ao contrário, disseram: cala a boca. É como se dissesse: o teu grito nos incomoda, o teu clamor está nos perturbando. A Bíblia diz em Mateus capítulo 17 que uma senhora ia atrás de Jesus clamando, pedindo socorro pela sua filha que estava muito enferma por uma ação maligna. E diz a Bíblia que enquanto ela clamava, os discípulos disseram para Jesus: Senhor, manda ela embora porque ela nos incomoda. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, os 12 disseram: Senhor, eles disseram, resolva para ela ir embora. Não, manda ela embora. Meus queridos, quantos ouvem o seu clamor, mas não se importam? O salmista disse: coloquei toda a minha esperança no Senhor, porque Ele se inclinou. Sabe o que é se inclinar? É se aproximar, é dar atenção, é dar valor, é acolher. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Clame ao Senhor, porque Ele é o único que realmente é a esperança para a sua vida. Mas outra razão pela qual você pode ter o Senhor como a esperança para a sua vida é porque Ele restaura o seu viver. Ele é o único que tem poder para restaurar o seu viver. É interessante o versículo 2 do Salmo 40. Ele se inclinou, ou melhor, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Em algumas outras traduções, o texto diz assim: Ele me tirou de uma cova de destruição e de um tremendal de lama ou de um pântano. Essas duas realidades apavorantes. O salmista, quando ele fala, tirou-me de um poço de destruição, ou, como diz outra tradução, de uma cova de destruição, é como se ele dissesse em outras palavras: Senhor, eu estou sendo sepultado vivo. O drama que eu estou vivendo, as dificuldades que eu estou passando, são semelhantes a uma situação de alguém que é jogado no poço e coberto por terras. O Senhor, diz o salmista, o Senhor, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, porque Ele ouviu. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro, Ele restaurou a minha vida. Em outras palavras, é isso. Ele restaurou a minha vida. Você imagina alguém que é jogado no poço, no fundo do poço, ou que está mergulhado na lama. É uma pessoa que já não tem perspectiva, que já não tem expectativa, que não consegue olhar para frente e ver um futuro animador, motivador, esperançoso. O salmista estava numa situação em que ele dizia: Senhor, eu estou sem forças, estou sem razão para a vida. Mas aí, nesse momento tão crítico da sua vida, em meio à crise, em meio ao sofrimento, Davi não descreveu o drama, mas ele nos deu uma ideia da dimensão do drama ao dizer: eu estava no fundo do poço e eu estava como que jogado num pântano, num atoleiro de lama. Você imagina isso? Vocês têm ideia? Há pessoas que nesta pandemia provocada pelo novo coronavírus, há pessoas que estão assim. Elas dizem: eu estou no fundo do poço, sem trabalho, sem dinheiro, sem recursos, sem a quem recorrer. Outros estão com dinheiro, com casa, com teto, mas estão vivendo sob o domínio do medo. Outros estão sofrendo transtornos mentais por causa daquilo que a Covid tem provocado pela quarentena, que já dura 1 ano em alguns casos. Há pessoas que estão vivendo aterrorizadas, estão vendo coisas que é como se elas ouvissem, melhor dizendo, o vírus em qualquer lugar. O vírus é invisível, mas o medo gera um pânico tal, de modo que a pessoa se apavora e se assusta com tudo e com todos. O salmista diz: o Senhor restaurou a minha vida. Eu estava no fundo do poço, eu estava mergulhado na lama e Ele me tirou. Só Jesus pode trazer esperança para a sua vida.
Só Jesus pode levantar você, tirar você desse lugar de morte. A pandemia tem provocado essa sensação de morte iminente. Eu conheci um rapaz e disse: pastor, já tive Covid, vamos supor, 6 vezes. Eu disse: como assim? Aí eu brinquei: mas é verdade? Covid 6 vezes? Aí ele disse rindo: pastor, cada vez que eu tinha uma mudança, uma alteração naquilo que é normal, se eu espirrava, eu achava que era Covid. Se eu tivesse uma sudorese ou um suor além da conta, eu achava que estava com Covid. Se a temperatura minha aumentasse, eu passasse a mão no pescoço e eu estou com Covid. Então qualquer alteração, qualquer mudança naquilo que era o normal para mim, eu dizia: é Covid. E assim algumas pessoas estão vivendo. O salmista disse: o Senhor me tirou desse poço de destruição. O Senhor Jesus tem poder para levantar os abatidos. Jesus tem poder para trazer vida aos que estão mortos, que estão mergulhados no tremedal de lama. Lama, meu querido, veja só, atoleiro de lama. Há pessoas por causa dos vícios, das drogas, do álcool, do fumo e outros vícios como pornografia, como jogo e tudo mais, qualquer tipo de situação que se torna prioridade em relação às coisas básicas da vida é vício. E para qualquer coisa para a qual você não tem forças para dizer não, é um vício que te deixa não funcional, que te impede de viver como uma pessoa que tem uma dinâmica normal. Isso é vício, e vício é prejuízo. Jesus tem poder para tirar a pessoa desse ambiente de morte. O Senhor restaurou a minha vida de salmista. Eu coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele me tirou do fundo do poço. Porque ninguém fica na beirada do poço, porque quem fica na beirada do poço pode sair. É óbvio, basta um pouco de esforço. Ninguém fica pendurado no meio do poço, fica no fundo do poço. Mas ainda que no fundo do poço você esteja, coloque a sua fé no Senhor e Ele tem poder para tirar você. A lama pode estar até aqui ao seu pescoço, mas Jesus tem poder para fazer 2 coisas: tirar você da lama e tirar a lama de você. Alguém já disse que a conversão é Jesus tirar você da lama, e a santificação é Jesus tirar a lama de você. Lembra da história dos hebreus? Após 430 anos, em um dia, Deus tirou o povo do Egito liderado por Moisés. Mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito deles. Não importa, Jesus tem poder para tirar você da lama e tirar a lama de você. Cristo tem poder para restaurar a sua vida, porque Ele diz lá na sua palavra que Ele tem poder para salvar, para restaurar. E o apóstolo Paulo diz que em Jesus nós temos a certeza de que o passado ficou para trás e Ele nos fez vida nova. Mas outra coisa interessante que a Bíblia nos traz: Jesus, o Senhor, é esperança para a sua vida, porque Ele sustenta o seu viver. Ele dá sustentação para o seu viver. Diz aqui o versículo 2 ainda do Salmo 40. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Olha só que coisa interessante. Pôs os meus pés sobre a rocha. Exatamente o contrário do que fora dito anteriormente. Ele me tirou de um atoleiro de lama. Quem está num atoleiro de lama não tem sustentação. A tendência é quanto mais se mexe, mais afunda. Já colocar os pés sobre a rocha é segurança, é sustentação. Jesus disse lá em Mateus capítulo 25, ou 24, verso 35, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus é a rocha dos séculos. Quem nele confia realmente não vai se decepcionar. Colocou os meus pés sobre uma rocha. Jesus é a rocha com R maiúsculo. Jesus disse para Pedro: tu és Petros, uma pequena pedra, e sobre esta pedra, a rocha, eu vou edificar a minha igreja. Jesus é a rocha.
Coloque a sua confiança no Senhor e Ele vai sustentar a sua vida. Ele vai lhe dar segurança. Mas outra coisa interessante que a gente pode ver é que Jesus, o Senhor, é a esperança para a vida, porque Ele dá um novo sentido para viver. Ele dá um novo sentido, um novo propósito, porque diz aqui no versículo 2 ainda do Salmo 40, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num lugar seguro. Numa outra tradução, e firmou os meus passos. Num poço, a única coisa que a pessoa pode fazer é andar em círculos. E num lamaçal, a única coisa que a pessoa pode fazer é ficar tentando levantar, tentando fazer movimentos verticais. No fundo do poço, andar em círculos. E no lamaçal, apenas mover os pés para cima e para baixo. No poço, anda, mas não sai do lugar. Na lama, a pessoa se movimenta, mas sem nenhum deslocamento. E aqui, na parte B do verso 2, o salmista diz, Ele firmou os meus passos, ou, nessa tradução, firmou os meus pés num local seguro. Sabe o que é passos? É andar com segurança, andar com propósito, andar com finalidade, dar um novo sentido para a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele também falou isso em João 14,6. E em Mateus 16, verso 24, ele disse, venham, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Você pode confiar no Senhor. Ele vai dar a você um novo viver, um novo caminhar, um novo propósito e sentido para a sua vida. Lá em Provérbios 14:12, Salomão escreveu dizendo, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. A pessoa pode achar que está indo para o caminho certo, para o lugar certo e do modo correto, mas no meio do caminho ela vai perceber e talvez só no final dele dizer, que burrada eu fiz, que coisa horrível, porque agora estou colhendo os frutos amargos de uma escolha ruim. Mas em Jesus não. Se você colocar a sua esperança no Senhor, você não vai se decepcionar, porque o Senhor lhe dá segurança. Mas outra coisa interessante que a gente pode aqui ter certeza, porque o Senhor é a esperança para a vida, porque Ele é o único que dá motivos para você louvar ao Senhor. É o único que dá motivos para louvar o Senhor. Diz aqui no verso 3, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. É interessante o jogo de palavras, diz o texto. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, em alguém que ele chama de Senhor, com S maiúsculo, falando do próprio Senhor. E diz, este Senhor, em quem confiei, ele pôs, ou seja, ele é sujeito, ele é voz passiva. Ele, o Senhor, em quem confiei, pôs na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus. Quantas pessoas estão chorando dor de cotovelo? Quantas pessoas estão falando de suas decepções? Quantas pessoas estão falando de suas desilusões? Quantas pessoas estão vivendo desesperançosas porque confiaram no dinheiro, confiaram nas instituições, confiaram em pessoas e se decepcionaram. Mas quem confia no Senhor, não. Ao contrário, louvam e adoram o Senhor. O filho pródigo, enquanto saía com o dinheiro na mão, festejando, se refestelando, gastando com mulheres, com amigos, com festas, baladas, cantava, cantarolava. Mas quando chegou lá no meio dos porcos, ele chorava e lamentava, podemos assim supor, pela narrativa da parábola. Mas o contrário também. Quem está no fundo do poço, quem está atolado na lama, chora, lamenta, se entristece, se culpa, se aborrece, tem mágoa, mas quando coloca toda a sua esperança no Senhor, o Senhor ouve, o Senhor restaura e dá à pessoa um novo motivo para louvar e adorar o Senhor. Ele pôs um novo cântico na minha boca,
um hino de louvor ao nosso Deus. É interessante, quando os hebreus saíram do Egito, após 3 dias andando pelo deserto, eles se aproximaram, ou melhor, depois de alguns dias, eles se aproximaram do Mar Vermelho. E chegando ali, junto ao Mar Vermelho, eles acamparam. De longe, eles viram a poeira, podemos imaginar, dos cavalos do exército egípcio, liderado pelo próprio faraó no seu carro. E quando eles ouviram o som dos galopes, das rodas dos carros, e aquele barulho do galopar dos cavalos e a poeira que se levantava, eles se apavoraram, eles reclamaram, eles se desesperaram, dizendo: Moisés, tu és o culpado, a gente vai morrer aqui. Não seria melhor ter voltado e ficado como escravo? E fizeram toda aquela confusão. E aí então Moisés clamou a Deus e o Senhor disse: por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. E então eles atravessaram o Mar Vermelho com o pé enxuto, como diz a Bíblia, porque Deus abriu o Mar Vermelho. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, do outro lado do Mar Vermelho, Miriam, a irmã de Moisés e Arão, pegou um tamborim, pegou um pandeiro, podem imaginar, e junto com as outras mulheres cantaram louvando a Deus. Certamente foi um dia anterior difícil, de sofrimento, de perda de expectativa, mas eles clamaram a Moisés, Moisés clamou a Deus e Deus fez o milagre. Diz o salmista no Salmo 40, versículo 3, e pôs na minha boca, num novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Você quer realmente ter motivos para louvar e adorar o Senhor? Coloque a sua esperança no Senhor, confie nele. Mas a última coisa que eu quero dizer aqui para você nesta ocasião, a esperança que você precisa para viver é o Senhor, porque Ele torna a sua vida motivo de inspiração para outras pessoas. Ele torna a sua vida um testemunho de fé para outras pessoas. E aí diz aí no verso final do versículo 3, ou a parte final do versículo 3 do Salmo 40, muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Davi, o escritor do Salmo 40, sem dúvida alguma, enquanto ele esteve, figuradamente falando, no fundo do poço, num atoleiro de lama, quem iria dizer: olha que bom exemplo, olha que inspiração de vida, olha que modelo de fé? Quem? Quem iria olhar para Davi naquele sofrimento, naquela crise, tendo ou dizendo: que ótimo testemunho? Não, ao contrário, poderia até dizer: cadê o teu Deus? Cadê aquele Senhor que não impediu que você tivesse tanto sofrimento, que você estivesse aí como se estivesse no fundo do poço, no atoleiro de lama? Que Deus é esse? Que fé é essa? Iriam rir e debochar dele. Mas ele esperou, no momento crítico, ele colocou a sua fé no Senhor e soube aguardar. E o Senhor ouviu, clamou, o Senhor restaurou, o Senhor colocou sobre a rocha, firmou seus passos, colocou nele um novo cântico, um de louvor a Deus. E aí então as pessoas dizem: uau! Eu quero ter essa fé. Eu quero ter realmente essa confiança em Deus. Eu quero ver na minha vida o que Deus fez na vida deste homem. Eu quero ter a esperança que ele teve. Eu quero ter a fé que ele teve. Eu quero ser, outras mulheres dizendo, eu quero ser como essa mulher de fé. Outros homens dizendo, eu quero ser esse homem de fé como ele é. Que coisa maravilhosa. Muitos verão isso, temerão e irão confiar no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. Você está vendo essa imagem que é autoexplicativa. Num cimento, talvez no asfalto, nasce uma planta que até floresce. Como assim? Como é possível? Sim. O improvável é porta aberta para o milagre de Deus, como está falado naquele filme O Fazendeiro e Deus. Coloque a sua esperança. E não há ninguém que possa garantir a esperança para a sua vida. Coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele fez na minha vida o impossível. Coloque a sua confiança no Senhor. Creia que Ele tem poder para fazer na sua vida o que ninguém pode fazer. Agarre-se no Senhor como um náufrago se agarra numa tábua de salvação em alto mar. Coloque a sua fé no Senhor. Ainda que você diga: Senhor, é tão pequena essa esperança, é tão pequena, diminuta, mas ainda assim,
coloque a sua esperança no Senhor. Eu quero orar com você nesta hora e pedir a Deus pela sua vida, para que você coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé no Senhor, porque Ele é o único que pode dar a você realmente a razão para viver plena e de modo realizado nele. Ele mesmo disse em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça e diga: Senhor Deus, nesta hora, no nome de Jesus, eu quero colocar toda a minha fé no Senhor. Eu quero colocar toda a minha esperança no Senhor, porque Ele é o único que pode realmente ouvir o meu clamor, que pode intervir na minha vida, pode restaurar a minha vida, pode realmente dar sentido para o meu viver, sustentar e me fazer uma inspiração para outras pessoas, um exemplo de fé. Encha, ó Senhor, o meu coração desta fé e desta esperança no Senhor Jesus. É isso que eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você viva não só hoje, mas por toda a sua vida, a partir de agora, essa esperança em Jesus, declarando que Ele mesmo é o seu motivo para viver para a glória de Deus. Que Deus te abençoe hoje para todo sempre. Amém e amém.